Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com a psicóloga clínica e social Jacinta Chaves, e nós vamos conversar sobre igreja segura e abuso institucional. Seja bem-vinda, Jacinta, é sempre uma alegria ter você aqui conosco. Muito grata, Rodrigo, estou aqui à disposição para contribuir. Muito bem, então, Jacinta, tu podes nos dizer, para iniciarmos esse nosso bate-papo aqui, um conceito de abuso institucional, como ele se configura, como é que a gente pode identificar situações de abuso institucional? Então, esse tema, né, Igreja Segura e Abuso Institucional, ele diz respeito a um dos capítulos da revista Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero contra as Mulheres. É uma revista da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, desenvolvida pelo Serviço Anglicano de Diaconia e Desenvolvimento. Essa revista, Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero contra as Mulheres, está em sua 3ª edição atualizada. O abuso institucional, começo propondo algumas reflexões, alguns questionamentos, né? O que é abuso institucional? Como identificar um abuso institucional? Quem é que pode cometer esse tipo de abuso? O que fazer diante de tal ocorrência? E será que a igreja é um espaço seguro? É importante esses questionamentos, esses e outros, para que nós possamos, cada qual de nós, refletir criticamente a respeito dessa prática abusiva e violenta, né? Para que a gente possa saber nos posicionar para enfrentar, prevenir e enfrentar esses abusos. E aí, a palavra abuso vem do latim, né? Fazer uso indevido, uso impróprio ou excessivo de algo, mau uso ou uso injusto ou injustiça. Então, no âmbito das relações humanas, o abuso diz respeito a um tratamento inadequado ou aos maus tratos, né, às pessoas. E aí eu reflito assim que o Código Brasileiro de Trânsito, de 2002, no artigo 187, ele torna ilícita ou abusiva qualquer atitude que exceda os limites. A gente viu agora há pouco que, em latim, né, a palavra abuso significa o uso devido, impróprio ou excessivo de algo, né? Então, o próprio Código já brasileiro, né, ele já caracteriza que uma atitude excedente é um tipo de abuso. Então, excedente nos âmbitos econômicos, no âmbito social, também ele traz no âmbito da boa-fé e dos bons costumes. Então, eu reflito assim, que boa-fé e bons costumes estão associados a aspectos psicológico e moral, né? E aprofundando mais, buscando responder esse teu questionamento inicial, além do abuso psicológico, existe o abuso moral, o sexual, o físico e o patrimonial. E refletindo sobre o abuso psicológico, fazendo uma analogia, muitas vezes ele serve de ponte, né, para que aconteçam os outros tipos de abuso, tá? Então, é importante, assim, é importante lembrar que o abuso, ele é uma prática que não acontece já de forma manifesta, declarada. Muitas vezes ele vem forjado. Através de que tipos de ações? Assustar, né? Comportamentos com a intenção de assustar a pessoa, ameaçar, né? Aterrorizar, intimidar, manipular, humilhar, magoar, distorcer,
confundir a pessoa, degradar, culpar, injuriar, ferir fisicamente, psicologicamente e outros verbos similares. Então, observem que todas essas citações foram verbos, né? Eu acabei de citar verbos, são ações, né? E então é importante que a gente tenha esse conhecimento, que nós possamos entender que muitas vezes essa tentativa de confundir, de distorcer a fala, né? Distorcer o que a pessoa está falando, de falar algo que possa trazer que possa assustar, ou mesmo que possa ameaçar, intimidar, silenciar, né? São formas de abuso. E essa forma de abuso acontece através do controle, do silenciamento e do isolamento da pessoa que esteja sendo vítima. Então, é bom lembrar também que não existe um perfil para a pessoa que é vítima, né? Assim, qualquer pessoa pode ser vítima, né? A exemplo da violência doméstica contra mulheres, o abuso institucional, ele pode ocorrer independente da situação financeira, socioeconômica, de religião, de etnia, de escolaridade. No entanto, né, as pesquisas indicam que o abuso institucional, ele, grande parte, as mulheres e as meninas, elas são mais corriqueiramente vítimas desse tipo de abuso, né? Então, o abuso também, eu acho que é importante também a gente situar o conceito de institucional. O institucional vem de instituição. A nossa sociedade, ela só sobrevive por conta das instituições. São diversas, né, inúmeras instituições, cada qual com seus objetivos, com suas formas de funcionamento, enfim. E nós estamos especificando mais nessa edição desse podcast a instituição igreja, né? E esse tipo de abuso institucional pode ocorrer de forma vertical ou horizontal, né? O que seria a forma vertical? Ou seja, um abuso decorrente de uma relação hierárquica, né? Alguém situado, localizado numa posição hierárquica, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa expressão, mas eu vou dizer aqui para ficar mais nítido possível, numa posição hierárquica superior, né, comete abuso, dessas descrições que eu falei agora, desses verbos que eu citei agora, né, distorcer, assustar, ameaçar, contra uma pessoa que não ocupe nenhuma posição hierárquica naquela instituição, na igreja, tá? E horizontal são relações onde não existem consideração de posições hierárquicas. Também pode ocorrer o abuso institucional. Eu acho importante considerar, assim, alguns outros, mais 3 questionamentos, né? Qual a abrangência do abuso institucional? Que abrangência o abuso institucional pode causar? Que efeitos podem ocasionar os abusos cometidos pela igreja? E como proceder diante dessa ocorrência de relação abusiva, né? Então, esses 3 questionamentos já indicam, né, a segunda pergunta, né, que situações mais corriqueiras, quais são as situações mais corriqueiras de abuso. Então, no âmbito da igreja, a gente considera as relações horizontais e verticais, como eu falei, né, e é preciso a gente estar atento para se está ocorrendo o desenvolvimento ou a manutenção desse tipo de prática, né, de relacionamento. E são práticas que tentam contra a integridade das pessoas e a dignidade, né? E isso é violação dos direitos humanos, né? Então, para tudo isso existe um enfrentamento legal e jurídico, né? Mas esse enfrentamento legal e jurídico, ele precisa... É um processo, né? Assim, é um passo a passo, tá? Para que esse enfrentamento ocorra. Para que chegue nesse momento, né, a pessoa que foi vítima, né, ou está sendo vítima, precisa identificar que o que ela está passando, que
a ameaça, a intimidação, a manipulação, né, a humilhação que ela está passando, a degradação, a distorção. Precisa identificar que isso é abuso, que é violência, né? Ela precisa entender que isso é e procurar ajuda, procurar auxílio em instituições que possam oferecer de forma segura esse auxílio, né? E a gente precisa despertar para atuar como, né, já que estamos falando de igreja segura, de violência institucional, de abuso institucional, a gente precisa despertar e atuar no âmbito de uma igreja segura, oferecendo uma escuta qualificada. Então, essa pessoa que frequenta determinada comunidade de fé, ela precisa encontrar, né, mesmo sofrendo algum tipo de abuso dentro da instituição, ela precisa encontrar na própria instituição, né, esse espaço acolhedor de escuta qualificada, né, de alguém, de algum serviço que ela se sinta segura, né, para que possa acolher a sua denúncia, né, o ato de denúncia como um ato de relatar, né, determinado sofrimento que está passando, e fazer os devidos encaminhamentos a essa pessoa, a essa mulher, né, que esteja sendo vítima de algum tipo de abuso, né? Então, o abuso institucional, ele costuma silenciar, é um abuso no âmbito do assédio moral, autoritarismo, abuso de poder, negação da atenção e cuidado pastoral, né? Então, assim, tudo isso está no âmbito do abuso institucional. É justamente o que eu ia te perguntar agora, né? Partindo desse conceito de abuso institucional como uma conduta oriunda da instituição que vai diminuir, oprimir, calar, silenciar as pessoas que ali estão, fazendo um contraponto agora com a igreja segura. Qual é o conceito que nós podemos dar à igreja segura? E para que ela é útil, né, para nós? A igreja segura é o espaço, como o próprio nome está dizendo, igreja, um espaço de vivência e convivência de fé, né, onde as pessoas, é uma instituição bastante recorrida, que as pessoas recorrem muito para se fortalecer de alguma forma, né, em aspecto, no âmbito psicológico, para que ela possa viver o nosso dia a dia, né, o dia a dia com os desafios que a nossa sociedade tem, né? Então, essa assim, a igreja, ela está nessa perspectiva, ela é procurada pelas pessoas, muito procuradas, uma instituição muito procurada. E aí precisa ser uma igreja que ofereça essa segurança, né, e não que desenvolva ou que mantenha, né, a segurança de garantir os direitos da pessoa, de ser mais um instrumento de garantia de direitos, né, de proteção, de certa forma, no sentido de saber o que fazer, como acolher e o que fazer para encaminhar a demanda trazida de abuso por qualquer pessoa, né, que aconteça dentro da igreja, e não desenvolver e manter abusos. Então, a igreja segura esse âmbito de um acolhimento e uma escuta qualificada, né, do reverendo, da reverenda, ou de profissionais voluntários que ofereçam seus serviços, né, ofereçam seus serviços voluntariamente. Então, esse reverendo, essa reverenda, esse padre, né, essa missionária precisa, ou profissionais que atuam pela igreja, né, precisam se capacitar nesse acolhimento, nessa escuta qualificada e saber como encaminhar, né, a partir da demanda de cada pessoa que leve a alguma situação de abuso que sofreu dentro da igreja. Então, encaminhar para os serviços, né, os equipamentos sociais, né,
os equipamentos da nossa sociedade que vão oferecer uma atenção específica para essa demanda de abuso, né? Então, pode ser encaminhado para centros de referência da mulher, para fazer acompanhamento psicológico, social e jurídico, pode ser encaminhado para delegacias, depende das situações e do aceite da pessoa que está sendo vítima, né? Porque, no caso da violência psicológica, moral, se ela quer registrar uma ocorrência. Na violência física, sexual, não. O Estado, ele é obrigado a agir, né? Mas a violência psicológica, a pessoa tem esse direito. Então, as mulheres, as pessoas em suas diversidades, né? Pessoas LGBTQIAPN+, crianças, pessoas idosas, pessoas com deficiência. A igreja precisa ser esse espaço de segurança para todas as pessoas. Muitíssimo obrigado pela forma como você apresenta, né? Deixa bem claro para nós e para as pessoas que nos escutam o significado de Igreja Segura. Agora, Jacinta, fazendo um recorte para um público específico, uma vez que estamos gravando no mês de março de 2023, vamos fazer um recorte sobre o abuso institucional direcionado às mulheres, né? As mulheres, as meninas. Como ele se dá e quais são as principais situações em que nós podemos encontrar um abuso direcionado ao público feminino? Pois é, essa questão é muito importante porque faz parte da conscientização, do entendimento das pessoas, da sociedade como um todo, para uma violência que ocorre com muita frequência, que é a violência contra mulheres e meninas, ainda ocorre com muita frequência em nossa sociedade. Então, esse tipo de abuso, né, contra mulheres e meninas, dentro da instituição, dentro da igreja, ele pode ocorrer de diversas formas, tanto no âmbito psicológico, né, de manipular, assustar, ameaçar, né, intimidar, distorcer a fala da criança, da mulher, confundir, degradar, culpar. O ato de injuriar é um ato também de violência moral. Pode ocorrer através de violência sexual, que é um tipo de abuso, violência comum, mais do que a gente possa imaginar. Então, e uma coisa que me ocorre também agora, com base nos anos que eu passei atendendo nos centros de referência de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, me ocorre que o fato da liderança religiosa daquela instituição, a igreja, muitas vezes não acolher, né, a queixa da mulher de que está passando violência em sua casa, violência doméstica com seu companheiro ou ex-companheiro, né, não acolher esse fato e muitas vezes até distorcer, né, esse fato dela ter passado violência. Isso é também uma violência institucional. Então, eu atendi muitas mulheres e isso é uma coisa que acontece muito ainda, né, ainda hoje, em 2023, mulheres que diziam assim, olha, o pastor lá da minha igreja disse que o que eu passo com meu marido em casa não é violência, né? Que o fato dele me humilhar, me ferir psicologicamente, fisicamente, sexualmente não é violência, porque eu fiz alguma coisa que desagradou a ele, né? Porque eu tenho que estar sempre pronta. Eu vou dizer uma expressão agora que elas falavam muito, né? No período que eu atendia nos centros, elas diziam assim, eu tenho que estar sempre pronta para servi-lo sexualmente, né? Isso já mostra toda uma condição de se enxergar, da mulher se enxergar, de se situar, né, inferiormente no lugar de dominada nessa relação, não é, conjugal. E aí, o fato do padre, do reverendo, enfim, da missionária descaracterizar, distorcer, confundir o discurso, né, dessas mulheres, os relatos dessas mulheres que sofrem violências psicológicas, né, moral, sexual, patrimonial, esse discurso de descaracterizar é uma violência
também é um abuso institucional e é muito praticado, infelizmente ainda, por parte das lideranças religiosas, mais especificamente nesse recorte, como você está trazendo, em relação às mulheres e meninas. Jacinta, e como as igrejas ou como as organizações religiosas, de uma maneira em geral, podem efetivamente superar, né, essa conduta abusiva e construir espaços que sejam promotores da, da identidade de cada uma, que sejam promotores de uma espiritualidade sadia e que, de fato, não possa construir para as pessoas uma espiritualidade que nos conecte umas às outras, que não nos afaste, que não nos oprima e que não destrua aquilo que nós temos de mais belo e de mais importante, que é a nossa própria dignidade. A dignidade realmente é imprescindível, não é à toa que instrumentos jurídicos nacionais e internacionais situam as práticas humanas de intento à integridade como violação dos direitos humanos, né? Intento à dignidade humana como violação dos direitos humanos. E aí, o que é que as instituições, né, de fé, as igrejas podem fazer? Eu penso, Rodrigo, que existe uma ação em dois, como é que eu posso dizer, em dois âmbitos. Existe a ação que a igreja precisa desenvolver ações, essas ações de capacitação para tratar dos temas, ações de formação da comunidade da igreja, trazendo pessoas especializadas para trabalhar essas questões de forma contínua, porque a formação, ela não alcança um resultado a partir, com um encontro ou dois. Ela precisa ser contínua, porque em nossa sociedade tudo se atualiza, não só a tecnologia se atualiza. Então, a gente precisa entender as formas mais atualizadas de violência, de abuso. Isso é uma questão, né? Quebrando os tabus, quebrando esses paradigmas, falando a respeito, dialogando a respeito. Existem ações, diversas ações que, a partir daí, da capacitação, da formação contínua, as comunidades de fé, elas precisam desenvolver, né? E promover ações para chegar mais próximo das comunidades, que é o segundo âmbito que eu comecei falando, né? As pessoas também têm, né, a comunidade, a sociedade em geral também tem esse dever, porque não só os direitos constituem a pessoa como cidadão, mas os deveres também. Ela tem esse dever de facilitar, de se ajudar, né? Então, elas também precisam buscar essa ajuda e facilitar essa ajuda para o que está passando, né? Então, elas precisam também se informar, né? Se formar nesse sentido, né? Hoje em dia, as mídias sociais, elas facilitam, de certa forma, dependendo da fonte, né? Essa informação e essa formação. As mídias sociais facilitam. Mas é importante participar presencialmente também de encontros, participar de eventos, de uma forma geral, participar de eventos que possam trazer à luz a quebra a discussão, o diálogo sobre essas temáticas e a quebra desses tabus. Então, eu penso que tanto a comunidade, tanto a sociedade, de uma forma geral, precisa se inteirar mais dessas questões, como a própria igreja, né, nessa contínua formação e nesse contínuo relacionamento. Eu, na verdade, quero te agradecer, em nome da Diocese Anglicana de Brasília, por estar à disposição sempre que o Radar Direitos Humanos precisa para tratar desses temas tão relevantes e tão importantes que nós, infelizmente, ainda em 2023, precisamos discutir, né, como as violências contra as mulheres. Então, minha querida Jacinta, te agradeço pela tua disponibilidade de participar conosco e te devolvo a palavra para as tuas considerações finais. Minhas considerações finais são os agradecimentos a você, ao Radar Direitos Humanos, à Igreja, a Diocese Anglicana de Brasília, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil,
e dizer que estou aqui à disposição para continuar contribuindo dentro do que for possível para a gente enfrentar essas, né, e prevenir esse tipo de abuso, esse tipo de violência. Estou à disposição. Um abraço, até a próxima. Eu sou Rodrigo Spiuca, você ouviu o podcast Radar Direitos Humanos sobre o tema Igreja Segura e Abuso Institucional. E eu tive a satisfação de conversar com a Jacinta Chaves, que é psicóloga clínica e social. A vocês eu desejo que fiquem saudáveis, que fiquem seguras e até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.